Reflexão sensorial superior. Mesmo na adversidade, colhe-se o melhor fruto, porque extraído do sofrimento, extraviado de um momento alegre, desvenda a ideia pura e instala-se sob o fluxo do conhecimento, no domínio mental, por força de uma realidade transformadora. Aceite a inevitabilidade das adversidades e siga em frente. Construa sua força interior. Abrace seus erros como oportunidades para aprender. Pare de fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Faça uma lista de gratidões. Agradecer ajuda a aumentar o fluxo de energia. Passe seu tempo com pessoas de sucesso. Encontre soluções criativas. Expanda sua mente. Tenha um plano B sempre. Esteja preparado para a batalha. Acredite e cuide de si mesmo acima de tudo. Comece sua felicidade agora. Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal no país. Para falar sobre esse tema tão intrigante que tem dividido opiniões, hoje recebemos em nossos estúdios a doutora Eleonora Rangel Nassif, advogada criminalista, diretora do IBCCRIM, professora do curso prático do Tribunal do Júri da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Bem-vinda ao programa Direito e Justiça em Foco, cara doutora Eleonora Rangel Nassif. Obrigada, meu querido Laércio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui novamente no programa Direito e Justiça em Foco. O prazer é todo nosso, Eleonora. Você é uma combativa advogada criminalista. Nossa, você é brilhante. Todas as vezes que você vem aqui, tenha certeza absoluta que o programa Direito e Justiça em Foco fica em alta. É verdade. Tenho recebido inúmeras congratulações a esse respeito. Você sabe disso, não é? Porque nós passamos para você esta ideia. Oh, meu querido Laércio, eu acredito que esses elogios são mais fruto da nossa amizade do que efetivamente da minha trajetória em militância. Eu agradeço muito. Não, você é uma excelente advogada criminalista. Muito bem, eu vou fazer uma primeira pergunta a você. O tema da redução da maioridade penal rendeu pronunciamentos da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e movimenta o Legislativo. Qual é a sua opinião acerca da amplitude que o debate sobre a redução da maioridade penal está tomando? Laércio, realmente eu fico muito contente por ter essa oportunidade aqui hoje de tratar desse tema tão importante, um tema extremamente importante que envolve toda a sociedade. A PEC 171, que está tramitando na Câmara dos Deputados, ela já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Sim. Essa questão da redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos é algo muito delicado e qualquer pessoa que estuda seriamente essa matéria não pode ter uma visão rasa em relação a essa problemática. De fato, a presidenta da República, Dilma, também o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Nalini, entre outras autoridades, já se manifestaram contra a redução da maioridade penal. Sim. E, inclusive, houve um ato público que foi promovido pelo IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade que eu tenho a honra de fazer parte, pelo Conectas. Você é diretora do IBCCRIM. Sim, com muita alegria.
e também Conectas Direitos Humanos, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, enfim, várias entidades se uniram e fizeram este ato público recentemente no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, lotou o Salão Nobre, com várias autoridades presentes, justamente nesse sentido, né? Contra a redução da maioridade penal, contra a PEC 171, que não é à toa que se chama 171, né? Houve, inclusive, muitas referências à PEC 171 como, de fato, uma fraude, uma mentira, algo que ilude a população. Um momento só. Caro telespectador, o artigo 171 do Código Penal trata do estelionato. É por isso que há uma certa coincidência. Continue, por favor. É exatamente isso, né? É um estelionato, é uma mentira, é uma tentativa de iludir a população, no sentido de que essa seria a solução para a redução da criminalidade. Essa é uma visão rasa em relação a essa problemática. Você acha então que tudo isso é um conto de fadas? Sim. Uma fantasia? É uma fantasia, é uma ilusão. É uma tentativa de iludir a população. Esse não é o caminho. Todos nós queremos a redução da criminalidade. Mas esse, efetivamente, não é o caminho para que isso ocorra. Eu vou fugir um pouquinho não do nosso tema, mas dentro do nosso tema. Se essa não é a realidade brasileira atual de uma modificação, de uma redução de 18 para 16 anos, então eu gostaria que você, por gentileza, explicasse ao nosso querido telespectador como é que nós vamos conseguir diminuir a criminalidade no Brasil, mas em São Paulo especificamente, porque São Paulo me parece que cresceu nos atos criminais que acontecem diariamente. Por favor, você acha que a segurança pública do Estado de São Paulo tem condições de coibir essas ações praticadas por menores de idade? Meu caro Laércio, quando nós tratamos desse tema, nós temos que ter em mente que nós estamos falando daqueles jovens, negros, em sua maioria, pobres e que moram na periferia. Sim. Periféricos, né? E esses jovens, desde que nasceram, tiveram a total ausência do Estado, total negligência, falta de proteção por parte do Estado em suas vidas. Eu falo isso no sentido de que há a carência de saúde, carência de educação e, consequentemente, a carência para o mercado de trabalho, para que o jovem se capacite para o mercado de trabalho. Sim. Então, é dessa fatia da população que nós estamos nos referindo. Portanto, essa é a clientela que, quando atinge a adolescência, se vê absolutamente seduzida, em parte, né, alguns seguem esse caminho, outros não, pelo tráfico de entorpecentes, pelo aquele tráfico aviãozinho, aquele tráfico miúdo, né, que ganha um pouquinho ali, ganha um pouquinho ali. Aquele jovem que não tem o estudo para ingressar no mercado de trabalho. Sim. Então, o Estado entrega de bandeja essa juventude para o crime organizado e para o tráfico ilícito de entorpecentes. Sim, mas eu quero que você me diga o seguinte: o que o Estado de São Paulo, pelo seu setor de segurança pública, pode fazer para coibir e diminuir a criminalidade desses jovens que hoje em dia, você sabe disso, nós conversamos antes de iniciarmos o programa sobre o quadrilheiro que hoje ostenta 12 anos de idade. Existem chefes de quadrilhas que ostentam 12 anos de idade. Então, o que você acha? Qual é a solução imediata? Infelizmente, não existe uma solução imediata. Justamente por isso, a PEC 171 é uma fraude, uma mentira. Quando nós falamos em solução, que é a sua pergunta, eu vou ser bem direta na resposta, a solução é profunda, é estrutural, é uma solução de implementação efetiva de políticas públicas, de saúde e de educação, para que essas pessoas tenham, desde o seu nascimento, muitas vezes, desde o ventre da mãe, a ausência do Estado, no sentido de uma assistência. Sim. Então, são essas políticas públicas que têm que ser efetivadas e, obviamente, a redução da maioridade penal e a mistura desses jovens infratores com
os criminosos maiores de idade dentro de um sistema prisional que todos sabem já é absolutamente falido e superlotado, obviamente não é a solução para a questão da criminalidade. Eu vou tomar uma carona nessa sua resposta e vou perguntar a você o seguinte. Você acha então, pelo aquilo que nós estamos, pela nossa conversa, você acha então que antes de se projetar uma PEC, como você bem falou, não é? Você acha que o Estado, eu digo o Estado como nação, deveria projetar uma infraestrutura para poder recepcionar essa modificação, ou seja, essa redução? Bom, eu digo infraestrutura. Inicialmente, eu sou absolutamente contra a redução e, portanto, não trabalho com a hipótese de que essa população juvenil vai para o sistema penitenciário. Mas acredito que, se isso ocorrer, o que eu espero que não aconteça, com toda a convicção, obviamente há a necessidade de uma reestrutura total. Nós temos quase 600 mil presos no Brasil. O Brasil ostenta o infeliz patamar de 4º país no mundo que mais encarcera, fica apenas atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Então, nós temos que pensar que o nosso sistema prisional já está absolutamente superlotado, fora a quantidade de mandados de prisão não cumpridos. Sim. Que aí já dobraria o número de encarcerados. E isso, somando-se ao número de menores infratores, seria absolutamente o caos. Então, quer dizer que você acha que esse não é o momento adequado oportuno para decisões sobre um assunto tão delicado? Sem dúvida. Trata-se, na verdade, de mais um projeto populista. A Câmara dos Deputados, mais uma vez, está jogando para a plateia. Quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, percebeu que a Câmara dos Deputados estava com baixa credibilidade perante a população, ele desenterrou esse projeto, que já é um projeto antigo, do nada, né, para elevar a credibilidade da Câmara dos Deputados perante a população. Né? Sim. E, como eu já disse, de uma forma ilusória, de uma forma populista, que nada resolve efetivamente a problemática criminal juvenil. Então quer dizer que, pelo que a gente pode entender, e eu quero passar isso também para o telespectador, a solução não é uma solução jurídica, é uma solução política. Sim, eles estão tentando uma solução política, mas obviamente política e direito nunca se separam. Todos aqueles que tentam separar a política e o direito acabam tomando posições políticas sem perceber. Certo. Então, efetivamente, nós não podemos jamais, e isso inclusive é o discurso principal trazido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que defende um direito penal mínimo, né, de última ratio. Nós não podemos pensar o direito penal como um antídoto, como uma solução para todos os problemas sociais. E é isso que a Câmara dos Deputados está tentando fazer de forma, a meu ver, absolutamente equivocada. Muito bem. Então, como é que você avalia os argumentos dos que defendem a redução da idade penal como a afirmação de que o ECA favorece a impunidade? Eu avalio de uma forma muito simples, muito direta. Dados estatísticos. Não existem dados... Um minutinho. O ECA, caro telespectador, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode continuar. Então, eu vou colocar aqui dados estatísticos no sentido de que não há nenhum dado que comprove efetivamente que a redução da maioridade penal vá diminuir a criminalidade. Muito pelo contrário. Nós sabemos que o índice de reincidência para aquele egresso do sistema prisional é de 70%. Sim. E o índice de reincidência para o menor infrator que deixa a Fundação Casa, né, é de 20%. Então, se nós colocarmos esses menores no sistema prisional, o índice de reincidência pode, inclusive, aumentar. Sim. Bem, eu vou agora continuar com as minhas observações e eu gostaria que você passasse a responder o seguinte. Quem defende o Estatuto da Criança e do Adolescente
afirma que se as medidas socioeducativas fossem aplicadas como manda o Estatuto, 3 anos de internação seriam mais do que suficientes para recuperar o jovem infrator e reintegrá-lo sem riscos à sociedade. Mas, ao olharmos para sistemas falidos como a antiga FEBEM, lembra-se? Lembra da antiga FEBEM? E congêneres, sabemos que a realidade não é essa. Então pergunto, em que ponto o Executivo Federal, os estados e municípios falharam nessa missão? Veja, o ECA ele completa agora em 2015 25 anos. Né? E se nós formos pensar a fundo, ele nunca chegou a efetivamente ser colocado em prática na sua integralidade. Sim. Então, quando nós pensamos em aumentar esse tempo de 3 anos para a internação do adolescente infrator que está em regime de internação, na verdade nós vamos contra o próprio espírito do ECA. E como eu já disse, ainda não foi completamente aplicado. Né? Então eu volto na questão das políticas públicas, principalmente em caráter preventivo, porque se nós não pensarmos em políticas públicas de caráter preventivo para evitar essa parcela da população vulnerável e periférica, que eu já citei aqui hoje, que ingressem, que se deixem seduzir pela questão da criminalidade, por esse universo sedutor da criminalidade, nós vamos continuar empurrando a sujeira para baixo do tapete. Muito bem, doutora Eleonora, você é uma advogada criminalista de significativa qualificação. Eu posso dizer isso porque a conheço muito bem e sei como você trabalha. Então, você não acha que tudo isso é balela, Fundação Casa, antiga FEBEM, tudo isso é uma escola do crime, e você imagina então, eu vou até terminando a pergunta para você, imagine então se na redução de 18 para 16 anos, coloca-se já esses garotos de 16 anos num presídio, como é que ficaria isso? Então ficaria um órgão do crime, não é verdade? Ou eu estou exagerando? Eu acredito que a Fundação Casa, ela também tem suas falhas, muitas falhas. Inclusive, a presidente da Fundação Casa estava nesse ato público, a doutora Berenice, e existem inúmeras falhas. Como eu já disse, o ECA ele ainda não foi completamente implementado. Há também o agravamento da questão criminal para quem ingressa dentro da Fundação Casa. A medida socioeducativa, ela, de fato, não devolve aquele menor infrator melhor do que quando ele entrou. Mas você acredita nesse socioeducativa? Você acredita nesse fantasma? Nessa miragem, vamos dizer assim? Socioeducativo, quer dizer que o garoto comete um ilícito penal, ele vai para essas organizadas fundações e de lá ele sai um menino tranquilo, um menino exemplo. Você acredita, sinceramente? Eu não acredito, mas o que eu acredito é que colocar este menor dentro do sistema prisional tradicional, do jeito que ele está, é pior ainda. É isso que eu acredito. Então, Eleonora, vem o que nós conversamos inicialmente, que você tocou no assunto. Uma questão de infraestrutura. O país não tem infraestrutura para suportar esta avalanche de crimes hediondos que essas crianças cometem. Meu caro Laércio, eu penso o seguinte... Voltando à questão da política pública, que eu acho que é o cerne de toda essa discussão. Um Estado que não oferece educação, saúde, entre outras necessidades básicas, que é ausente toda a vida de uma criança que se torna adolescente. Ou seja, esta criança, este adolescente, por mais que tenha uma mãe digna, trabalhadora, que tente oferecer tudo de melhor, essa ausência do Estado, o que acaba gerando um meio ambiente propício ao ingresso na criminalidade, esse Estado que vitimiza essa criança, num primeiro momento, depois, esse mesmo Estado quer reduzir a idade penal, ou seja, para vitimizar novamente, é uma nova vitimização, é um Estado vingador, é uma contraprestação que o próprio Estado não dá para aquela criança e quer se vingar. Então, nós não podemos admitir um Estado vingador.
de forma alguma. Caro telespectador, você está percebendo que a doutora Eleonora Nassif já colocou aquilo que pensa. Ela é contra, visceralmente contra, estou vendo pela expressão dela, a redução da maioridade penal. Quer dizer que então ficaria como está. Sim, e para incrementar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para garantir ao adolescente acesso a todos os direitos que lhes são inerentes, né? Muito bem, Carla Eleonora, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com esta conversa, porque eu tenho certeza absoluta que há um interesse altamente relevante da sociedade em saber mais daquilo que nós pensamos, porque nós somos aqueles condutores do direito e nós temos obrigação também de colocar as nossas críticas e as nossas soluções também. Você aguarde que logo, logo retornaremos.